Prezados irmãos, nesse momento eu cumprimento a todos e desejo que a bênção do nosso Deus, de Jesus, da nossa Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo esteja com todos. Desejo que a paz celestial, a paz que Jesus veio trazer a esta terra, possa estar no coração de cada um de nós, a qual aqui estamos reunidos neste tabernáculo santo, na companhia de santos e anjos e diante dos olhos do nosso Deus. Aproveito para cumprimentar nossos irmãos e amigos internautas, desejando também que esta paz e esta bênção possa estar consigo no seu lar, proporcionando sabedoria e entendimento para serem vencedores e felizes nesta terra. Aos nossos irmãos presentes, eu desejo que todos sejam bem-vindos a esta reunião. Para darmos início, eu convido os que estão assentados que se coloquem em pé. Gostaria que todos ficassem em sentido de oração, respeitando esse momento qual aqui nós estamos, e que cada um pedisse ajuda dos céus na execução do seu trabalho, ou os nossos membros pedir sabedoria para o entendimento da mensagem. Assim unidos, oremos. Glorioso e bondoso Deus, feliz e contente mais uma vez, nós teus filhos, encontramos reunidos neste tabernáculo santo, escolhido, consagrado e ungido pelo Senhor, para dar a cada um de nós a oportunidade de estarmos diante da tua presença. A nossa gratidão ao Senhor Deus, a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e a todo o poder celestial que se faz presente aqui conosco, para nos orientar, para nos dar ensinamentos os quais nos qualifica o nosso espírito, para que a cada dia nós possamos aproximar dos céus. Nós te agradecemos, Jesus, pelo seu amor, pela sua bondade, pelo Senhor ter vindo a esta terra e pagado com o teu sangue o preço do nosso resgate. Agradecemos também a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, que junto com o Senhor tem buscado os bons e humildes de coração, em lugares distantes, em lugares difíceis, dominado pelo pecado, mas com o seu imenso poder, os senhores têm resgatado estas vidas, têm dado ensinamento, têm qualificado para dar o direito à vida eterna. E a Senhora Santa Avó, pedimos que a Senhora nos ajude no transcorrer da nossa reunião, dando-nos sabedoria, dando-nos entendimento, para que a mensagem desta noite possa vir ao encontro de nossas necessidades. E ao final da reunião, cada um de nós poderemos voltar para os nossos lares, lembrando de pelo menos um ponto de doutrina, o qual ficou gravado em nossos corações. Pedimos a presença do Senhor Santo Irmão Aldo em espírito entre nós, nos comandando e nos abençoando com o teu imenso poder, junto com os santos e anjos do reino dos céus, para que a nossa reunião tenha a aprovação do nosso Deus. E nós, como teus filhos, poderemos aproveitar muito esse momento, o qual o Senhor nos concede, porque o Senhor nos ensinou a valorizar esses momentos, de estarmos diante do trono do nosso Deus neste tabernáculo santo.
A nossa gratidão a Deus, a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, ao Senhor Santo Irmão Aldo e a todo o poder celestial. Amém. Cantamos o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Amém. Os irmãos podem se assentar. E na sequência nós vamos dar prosseguimento cantando mais alguns hinos do nosso inário. Iniciaremos cantando o hino de número 52, Com Jesus e a Santa Vó Rosa. Cantaremos na sequência o hino de número 53, Sede imitadores de Deus. Sempre obedecer.
Na sequência, cantaremos o hino de número 77, Amar e Servir. Cantaremos ainda o hino de número 142, Santa União. Santa Rosa,
Eu agradeço a presença de todos os irmãos, os membros, nossos obreiros, pastores, músicos, regentes e coristas. Desejo que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo possam recompensá-lo por esses momentos os quais os irmãos dedicaram para estar na presença de Deus. Irmãos, se cada um de nós parássemos para observar o privilégio qual nós temos de um momento como este, ninguém faltaria às reuniões. Ninguém faltaria. A Santa Avó Rosa, quando ela estava ainda na sua formação de espírito consolador, por algumas vezes ela disse que no reino dos céus, embora todos são santos, mas ela chegou a dizer assim: nem todos os santos
tem a oportunidade de estar diante do trono de Deus. E ela dizia: o único que tem acesso livre é Jesus e a Mãe Virgem Maria. Estes não precisam pedir permissão. No momento preciso e necessário, eles vão à presença de Deus. Os demais, todos precisam pedir e receber ordem para estar diante do trono. E aí ela disse assim: esta igreja apostólica, o seu povo, quando se reúne na igreja, está diante do trono de Deus. Embora nós não vemos com nossos olhos materiais, porque não resistiríamos se contemplássemos, a nossa matéria não resiste, mas é um privilégio que temos, irmãos, de estar aqui nesse lugar escolhido, ungido e consagrado pelo próprio Deus, para o seu povo se reunir diante do seu olhar divino. Então, meus irmãos, a cada reunião que temos, são oportunidades que nós temos de estarmos diante do olhar de Deus, onde santos de grande poder está junto conosco, aqui no nosso meio, para ouvir os nossos pedidos e já com autoridade para conceder a nós aquilo que nós pedimos, desde que o pedido seja feito com sinceridade no coração. Desde que o que nós pedimos, Deus tem para conceder. Porque muitas vezes alguns fazem alguns pedidos de algo que não é de Deus, ele não tem daí para dar. E tem, um ou outro ainda faz alguns pedidos, né? Que Deus ouve, mas não, isso aí eu não tenho para dar, não faz parte do reino dos céus. Então, irmãos, muito obrigado mesmo, de coração, por aqui estar. E agora nós vamos meditar na mensagem. É uma mensagem do Santo Irmão Aldo, do mês de fevereiro de 2009. É uma mensagem, irmãos, que ela mexe conosco. E é uma mensagem que ela tem um tópico, né, uma parte ali, uma palavra do Santo Irmão Aldo, que pesa bastante na vida dos envolvidos e que muitas vezes passa despercebido. E aí o Santo Irmão Aldo alerta de novo, passa despercebido de novo. Aí nós vemos a razão dos porquê o Santo Irmão Aldo tantas vezes pediu respeito e silêncio nas reuniões. É para não deixar passar despercebido o ponto-chave que ele quer falar conosco. Ele nunca chegou direto e falou assim: ó, é isso aqui, pronto. Não. Ele vem mostrando como que se deu, como que se dá, até chegar no momento, e ele passa como que será se fazer assim, como que será se for obediente. É doutrinando-nos com amor, com boa vontade, de querer o nosso bem e a nossa felicidade. A mensagem tem o título: o amor é o vínculo da perfeição. Aí começa o Santo Irmão Aldo dizendo: amados irmãos, desde o princípio, quando Deus criou o ser humano, ele criou com o desejo de que esse ser humano fosse fiel às suas ordens,
as suas leis, e que esse ser humano, homem e mulher, viesse a se casar. Tanto é verdade que o casamento, ele é um mandamento divino. Já lá no princípio, não foi depois que Deus criou o mandamento do casamento. Não, lá no princípio. Criou o homem e a mulher para que os dois pudessem se unir pelos laços do amor. E por esse laço do amor, formar uma família. E que essa família também fosse conduzida dentro do amor divino. Para quê? Para ser perfeito. Para ser perfeito em tudo. Mas aí surgiu o pecado, irmãos. E o pecado, ele não surgiu se não foi para distorcer a verdade. Porque o pecado surgiu para iludir, para enganar, com as suas fantasias, com a malquerência, com a raiva, com o ódio, com a vingança, tudo isso. Para tirar a perfeição do vínculo que o amor faz com as criaturas. Mas, se tratando da doutrina, que é ensinamento de Deus, então a doutrina diz assim: deixa o homem a casa do seu pai para unir-se à sua esposa. Deixa a mulher a casa do seu pai para unir-se ao seu esposo. A partir dessa união, dentro da vontade de Deus, passa a ser uma só carne. Então, com isso, irmãos, o que nós observamos é que se o rapaz tinha algum costume na casa do pai, alguma regalia, quando ele une para formar uma família, aquele costume, aquela regalia, fica lá. Agora, a vida é outra. Eu estou unindo alguém, porque a partir de então, eu passo a ser um chefe de família. A mulher da mesma forma. Aquele costume, aquela regalia da casa do pai fica lá. E ela vem para unir ao seu esposo, certa de que precisará estar unidos pelo vínculo que o amor trouxe até ali, para que forme uma família perfeita. E com esse vínculo perfeito que o amor criou, que formou uma família, formou um lar, tendo o amor como a base para superar as adversidades da vida, este lar passa a ser morada de santos, morada de anjos. Só que para isso, irmãos, é preciso lutar. E essa luta, ela não é depois que casa que ela começa. Ela começa muitas vezes lá na casa do pai, na casa da mãe. Ao escolher o seu companheiro, a escolher a sua companheira, tanto é verdade que a doutrina sempre foi, desde a era dos patriarcas, que o rapaz e a moça se casassem, o rapaz casasse com uma moça da mesma fé, com o mesmo conhecimento doutrinário, para que quando viesse o momento dos dois encarar a realidade da vida, pela fé,
com a oração, sabendo de que os dois passam a ser um nas decisões, porque a doutrina ensina. Ele, rapaz, aprendeu, ela, moça, também aprendeu. E aí uniram-se pelos laços do amor, formando esse vínculo perfeito na formação de um lar. Mas aí estava tudo bom, muito perfeito, né? Surgiu o pecado para iludir. Não precisa casar com moça da sua fé, não. Basta você achar bonita. E logo com a sua fantasia, já fantasia uma pessoa que não tem nada da sua fé. E o olhar daquele rapaz, que muitas vezes não vigiou, já olha e se encanta. O olhar daquela moça que não vigiou, já olha e se encanta. Esquecendo dos princípios básicos, que vai trazer o vínculo da perfeição. E aí, aparentemente, parece que até se gostam, que realmente tem amor, mas esquece do momento das adversidades da vida, que precisa ajoelhar os dois para tomar decisões através da oração. Um tem uma fé, o outro tem outra. Um crer nos santos, o outro não crer. Um clama pela Santa Avó Rosa e o outro só clama por Deus. Aí já não é um vínculo. Aí esse casal não uniu-se para ser uma só carne. Por quê? Porque o pecado entrou e separou os dois. Espiritualmente, não estou falando de separação material. Separou os dois espiritualmente. E aí, meus irmãos, muitas vezes, quantas lutas, quanto sofrimento, porque daí vem o arrependimento. Ah, se eu soubesse. Se eu soubesse, eu não tinha caído nesta laçada. Mas aí, já fez um compromisso. Aí, já assinou um documento. Aí já teve vários testemunhos que testemunharam, que participaram dos seus momentos de alegria. E aí é preciso o quê? Orar, vigiar, pedir a Santa Avó Rosa, pedir ao Santo Irmão Aldo força. Além de pedir para vencer as lutas da vida, mas pedir para o seu matrimônio. Pedir paciência àquele que tem fé. Porque muitas vezes chega a casar com alguém até que não tem fé. E a própria pessoa chega a declarar: não, eu não acredito em nada, não consigo ter essa fé, não. Se não consegue ter a fé que o Filho de Deus tem, como que vai vencer os dois juntos? Aí, meus irmãos, a vida passa a ser árdua. Aquela vida que era para ser perfeita, que Deus te colocou no mundo para ter uma vida perfeita com o seu companheiro, com a sua companheira, passa a ser uma vida de sofrimento. E uma vez que nós mesmos fazemos a escolha de procurar a pessoa com quem iremos nos casar, o rapaz, no seu livre-arbítrio, procura a moça, faz todos os trâmites dentro da lei e casa. Não adianta depois querer dizer: eu vou me separar. Porque diante da justiça de Deus, a escolha foi sua. Você escolheu. Se você tivesse parado um pouquinho para pensar, tivesse pedido sabedoria a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, ela poderia ter te livrado. Mas também é preciso ouvir o que os santos falam. Porque muitas vezes nós fazemos uma oração na nossa casa
na segunda-feira e já ficamos esperando a resposta, e às vezes a resposta vai vir lá no final de semana, num hino que vai ser cantado, numa mensagem que o pastor vai dar, no ouvir uma mensagem do programa Hora Milagrosa. Mas quando as turbulências da vida vêm, esquece até de buscar força na igreja, ouvir um programa, Hora Milagrosa, a observar o que acontece na reunião para se alimentar. Mas a escolha foi sua. Foi o moço que escolheu ou foi a moça que escolheu? E a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, durante o período de namoro, quantas mensagens deu para que, se tivesse observado um pouquinho, teria desistido antes de assumir um compromisso? Antes de se casar para unir uma só carne? Para tomar as decisões juntos? Para deixar, como eu disse antes, as regalias da casa do Pai? Para que ela também deixasse as regalias da casa do Pai? Para juntos ter decisões para resolver os problemas da vida e seguir tendo uma vida aprovada diante dos olhos da sociedade. E se a sociedade olha e aprova, Deus, nosso Pai, também aprova esse matrimônio, aprova essa formação. Mas, irmãos, quantos e quantos que fizeram as escolhas próprias e, quem sabe, por começar a namorar uma moça fora da igreja, saiu até da igreja, se casou, os problemas da vida vieram, viram que estava sozinhos, correram para pedir socorro ao Santo Irmão Aldo. Quantos que dirigiu até o Santo Irmão Aldo para dizer: Irmão Aldo, olha, não dá mais. E pensando que o Santo Irmão Aldo ia dar uma resposta: não, deixa, separa. Não, irmãos. A escolha foi sua. Eu me lembro de um de nossos pastores, que ele passou por esse processo. Ele foi criado na igreja, e depois, por seus motivos, ele saiu da igreja e casou com uma pessoa de outro costume, de outra fé. E aí, quando ele falou de voltar para a igreja, ela falou: eu não vou. Mas ele veio. E o Santo Irmão Aldo abraçou com carinho. Oh, que bom que você voltou. É assim que ele faz conosco. Mas a semente, irmão, nós já semeamos, né? E aí os problemas começaram a vir e começou a tumultuar, problemas em cima de problema. Um dia ele pensou assim: eu vou lá na sede hoje e vou pedir para o Santo Irmão Aldo que eu vou separar. Eu vou relatar para ele tudo o que eu estou passando. E eu não aguento mais. Eu vou separar. E ele foi para a sede. Chegou lá, o Irmão Aldo estava lá. Ele foi ao encontro do Santo Irmão Aldo e, como diz, lavou a alma, né? Relatou tudo o que estava acontecendo, na esperança dele, que o Irmão Aldo ia dizer assim: não, então separa. Quando ele falou tudo, o Irmão Aldo olhou para ele e disse assim: mas dá para viver. Pode continuar com ela. Esse dá para viver, ele entendeu que ele tinha feito uma escolha. Então, que a partir daquele momento, ele ia lutar para viver.
E ele vive com a sua esposa até hoje, irmãos. É fácil? Não é fácil. Os irmãos imaginam o senhor ter a fé, ter o costume de ajoelhar à beira da sua cama, fazer a sua oração, pedir para a Santa Avó, para o Santo Irmão Aldo, ajuda, e saber que a sua companheira não crê. Eu não acredito. Ou, por outro lado, a irmã, que também buscou um amor fora da mesma fé, por qualquer problema na vida, Santo Irmão Aldo, Santa Avó, e a outra pessoa dizer, eu não acredito. O quanto é difícil, irmãos. Por quê? Primeiro porque se precipitaram. Não observaram o que a doutrina fala. Que o rapaz e a moça precisam ter a mesma fé. O mesmo conhecimento doutrinário. Para vencer como? Orando. Cantando. Observando os ensinamentos do reino dos céus, para viver em paz. Porque quando observamos, irmãos, o que a igreja ensina, nós buscamos a paz para o nosso interior. E às vezes, temos até aflições. E Jesus, ele foi claro quando ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele foi claro quando ele disse isso. Mas ele falou, tem de bom ânimo. Se temos a mesma fé e passamos por essas aflições da vida, o que nós fazemos? Clamamos. Santo Irmão Aldo, tem de misericórdia de mim. Santa Avó Rosa, me ajuda. Eu preciso da Senhora em todos os momentos. E muitas vezes, quando a situação está difícil, até convidar um ou outro para orar juntos, para que essa dificuldade vá embora, porque muitas vezes é uma dificuldade espiritual, onde o reino das trevas está lhes influenciando tanto para abater a sua fé, para que você perde esse vínculo de perfeição de filho de Deus. Só que para isso, irmãos, é preciso que nós saibamos fazer as nossas escolhas com o nosso livre-arbítrio. Mas aí é só o casal que se envolve diante dessa situação? Não. Muitas vezes, os pais, quando o rapaz está lá na casa, a moça está na casa, é preciso ajudar os seus filhos. É preciso aconselhar como um verdadeiro amigo, como um companheiro. Porque o que nós vemos hoje, diante da turbulência em que o mundo nos oferece, quando ninguém tem mais tempo para nada, se não observarmos os princípios básicos da vontade de Deus, então nós não teremos tempo nem para vir na igreja. Se não observarmos os princípios básicos da vontade de Deus, nós não temos tempo nem para agradecer a Deus pelo dia que tivemos. Ainda na quinta-feira nós ouvimos o pastor falar aqui. Quantas e quantas pessoas que deita com o celular na mão e dorme, o celular cai para lá porque a sua pessoa não aguentou mais. E o tempo para agradecer, o tempo para pedir? E nós temos alguns apostólicos envolvidos nessa situação.
Embora o santo irmão Aldo nos atende antes de nós pedir, mas cadê a nossa palavra, irmão Aldo? Muito obrigado pelo dia que o Senhor me concedeu. Nem isso. Então, irmãos, diante dessa turbulência, os pais, com seus filhos, rapazes, moça em casa, é preciso conversar. É preciso mostrar que o período de namoro é um período de observar. Não é um período só para ficar um falando pro outro, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e não observar nada. Sem contar com os atos escandalosos. Aí quando chega o momento de unir e assumir a responsabilidade, não aprendeu nada, não observou nada, e quando vem as lutas, quando vem a primeira turbulência, o que nós vemos no mundo? Separação. Às vezes, casamento que os pais nem acabou de pagar a festa ainda, já estão separados. Irmãos, a lei permite isso. Mas o amado apóstolo São Paulo, ele deixa claro que nem tudo que é lícito convém para o Filho de Deus. E nesse caso, para manter a honra, para manter o seu lar sendo morada de santos e anjos, o que o santo irmão Aldo recomendou para aquele casal? Dá para viver. Como diz, luta lá. Lembra de mim que eu vou te ajudar, mas vai precisar lutar, e lutar bastante. Então, nós na qualidade de pais, quando os nossos filhos estiverem nesse período, é preciso aconselhar, é preciso mostrar para esses filhos que nós somos amigos deles. Mostrar para eles o perigo da vida. Que a vida não é só essa fantasia que aparentemente ela passa no olhar. E o filho que for obediente aos seus pais, o filho que for observador dos ensinos do santo irmão Aldo, vai saber valorizar o conselho do seu pai. Vai saber ouvir o conselho do seu pai, por quê? O pai está ali falando como um amigo. O pai está ali falando com um gesto de amizade. Agora, se o filho chega a falar para o pai que está gostando de alguém para namorar, para futuramente assumir um compromisso, e o pai já vem com os gritos, se aquele namoro não dá certo, o próximo namoro que ele arrumar, ele nem vai falar. Porque, irmãos, todo conselho para ser aceito é preciso ser dado com carinho. Esta é a cultura do Filho de Deus. Quantas vezes nós chegávamos diante do santo irmão Aldo, cheio de problemas, cheio de defeito. E muitos chegavam até a dizer, quantos pais que chegou a falar para os filhos, você vai falar com o irmão Aldo, você vai ganhar uma bronca do irmão Aldo. E o santo irmão Aldo com o seu olhar, um olhar que não precisava nem ele falar. Né? Nós temos até um hino que fala que até o seu não ajudava-nos a entender a sua palavra. Quantas vezes chegávamos, parecia que ia precisar de 2 horas para falar para o irmão Aldo aquilo que nós queríamos falar. E quando chegava diante dele, não saía nada. Porque ele já estava tomando as medidas. Embora precisávamos passar pelas lutas, precisávamos sentir para vigiarmos, para orarmos, para sermos mais obedientes, para observar e pedir sabedoria na próxima vez.
Mas ele, santo irmão Aldo, estava ali para ajudar. Então, irmãos, nós na qualidade de pais, nós precisamos olhar, lembrar das ações do santo irmão Aldo. Como ele dirigia o seu conselho à igreja. Como que ele fazia aquelas filas tão grandes. Quantas pessoas que entrou na sala dele e pediu, irmão Aldo, nós entramos aqui para o senhor fazer o nosso noivado. E ele noivou. E dali a alguns dias se separaram. E ao invés de meditar e observar que os seus atos estavam totalmente fora do que ele, santo irmão Aldo, estava falando conosco através das suas mensagens, não adiantou nada eu ir lá para o irmão Aldo me noivar, fazer o meu noivado. Ó. Separamos igual. Irmãos, nós precisamos lutar pelo nosso bem-estar. Nós precisamos lutar pela nossa felicidade. Os céus têm toda a felicidade para conceder a nós. Mas toda essa felicidade nós só vamos desfrutar dela quando chegarmos lá no céu. Aí chegamos lá, aí sim, aí vamos só desfrutar. Mas enquanto estivermos aqui na terra, nós precisamos lutar. E lutar dia e noite. Para sermos filhos bons, para sermos criaturas que percebemos a ajuda do santo irmão Aldo e da santa avó, a companhia dos santos e anjos nos momentos difíceis da nossa vida. Precisamos ter paciência para pedir e esperar. Não é isso que Jesus ensinou quando pediu para ele, mestre, São João Batista está ensinando o povo dele a orar, ensina-nós a orar também. Ele ensinou a oração do Pai Nosso. Mas lá numa altura ele fala, que seja feita a tua vontade e não a nossa. É a vontade de Deus que precisa prevalecer na nossa vida. Então pedimos, entregamos nas mãos dele, agora é paciência, é lutar para ter mérito, é pedir sabedoria para entendermos o momento qual vai ser falado conosco. E muitas vezes, quando nós esquecemos os problemas, quando lembramos o problema já foi solucionado, já foi resolvido. Quantos testemunhos nesta magnitude nós temos ouvido? Quantas vezes o santo irmão Aldo falou para as pessoas, esquece o problema, esquece. Não queira que eu resolva agora, em outras palavras ele estava falando isso, não queira que eu resolva agora, esquece o problema. E quando o problema é esquecido, o milagre acontecia. Irmãos, este é o comportamento de nós como filhos de Deus na terra. Pelo vínculo do amor, que é o vínculo da perfeição, por esse amor, sermos criaturas de Deus, vivermos unidos na família, nos lares e com os nossos irmãos. Unidos na sociedade. Porque, irmãos, somente com essas atitudes nós estaremos unidos aos santos e anjos. E a sociedade vai nos ver como filhos de Deus. Amém. Nós temos um outro ponto que amanhã eu irei esclarecer aos irmãos. É uma palavra do santo irmão Aldo. Então, os irmãos que vieram hoje, não percam a reunião de amanhã. Hoje eu dei abertura na mensagem. Amanhã segue a mesma mensagem. Com outros pontos, fala do santo irmão Aldo aos nossos corações.
sobre a nossa união, sobre a perfeição que precisamos alcançar. Então os irmãos estão convidados para aqui estar amanhã, para que nós possamos concluir a mensagem e cada um de nós então guardar no nosso coração, porque é a palavra de um profeta. E a palavra de um profeta, irmãos, ela é um alerta para a nossa vida. Isso não quer dizer que está acontecendo hoje, mas é para nós estar atentos, para que no amanhã, se vier a acontecer, nós já recebemos a orientação de como vencer, de como superar e de como alcançarmos vitória. Amém. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pelo seu silêncio. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado também aos nossos internautas. Muito obrigado aos irmãos de filmagem, de transmissão. Muito obrigado a todos por estar presente em mais esta reunião. Às vezes os irmãos se preocupam, né? Nossa, mas um pouquinho de gente. Mas nós que viajamos por aí, irmãos, às vezes essa quantidade de pessoa aqui dá 3 frequências, ali dá uma, aqui dá outra, lá dá outra. O recado é dado, né? Como se o salão tivesse cheio. E não existe quantidade, porque às vezes o recado é para ser dado para uma pessoa. Mas toda a igreja vai ouvir. Aquela pessoa vai se corrigir e os demais vai ficar alerta para não cair no mesmo perigo e passar pelos mesmos problemas. Vamos ficar em pé, vamos orar para encerrar a reunião de hoje. Ó Santa e querida Vó Rosa, agradecidos à Senhora, estamos chegando ao término de mais uma reunião, onde passamos aqui alguns minutos meditando nessas recomendações que o Santo Irmão Aldo direcionou a nós, lá no ano de 2009. E hoje, a direção da igreja relembra para nós novamente, transcrevendo ensinamentos do Santo Irmão Aldo, para que nós possamos estar atentos aos perigos que este mundo vem colocando na vida das criaturas. Santo Irmão Aldo, nós agradecemos o Senhor pelos teus ensinamentos, pela tua bondade, pelo teu amor e pela maneira correta que o Senhor nos orienta. Como agradecemos os santos e anjos que sobre o comando do Senhor conosco está nesta reunião. Não podemos ver com os olhos da carne, mas sentimos porque o ambiente é de paz. Agradecemos a Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, a Jesus e a Deus nosso Pai, pelos ensinos preciosos que tem nos dado e pela qualificação espiritual que cada um de nós vamos alcançando para um dia estarmos prontos para entrarmos nos céus. E agora, Santa Vó Rosa, eu suplico que a Senhora atenda as orações que meus irmãos, teus filhos, estão fazendo, pedindo por parente, por amigos, lembrando daqueles que estão distante daqui, que a Senhora os alcance com a tua graça. Que o Senhor, Santo Irmão Aldo, interceda a Deus pelo filho dos teus filhos também. Abençoe os nomes que foram colocados nessa caixa de pedido de oração. Pessoas carentes da tua graça, pessoas passando por amargura, pessoas que estão sofrendo tanto. Santo Irmão Aldo, o Senhor conhece o sofrimento deles. E se neste momento eles estão lembrando desse momento de oração, que o Senhor possa visitar os lares, possa conceder a paz e até alívio de sofrimento, desde que essa pessoa tenha mérito diante do Senhor. Abençoe os pais, as mães, a mocidade, a juventude, as crianças e nós outros de mais idades também, para que nós possamos viver em paz e coberto com o manto protetor da Mãe Virgem Maria, temos a certeza que seremos vencedores. Dentro de alguns instantes, cada um de nós iremos para os nossos lares. Que o Senhor nos guarde nos caminhos os quais iremos fazer.
Que esses anjos, esses santos possam nos acompanhar. Poderemos chegar em paz em nossos lares. Despertar amanhã lembrando que à noite teremos um compromisso com Deus de estarmos aqui diante da tua presença. Prezados e queridos irmãos e amigos internautas, recebamos todos nós juntos a bênção de Deus o Pai na comunhão do Divino Espírito Santo, a bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria, a bênção da Santa Vó Rosa e a bênção e o olhar divino do nosso querido e santo irmão Aldo permaneça com todos nós. Amém. Paz do Senhor para todos, a reunião está encerrada e até amanhã.